Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Chaves da Sabedoria, esse momento onde nós buscamos na sabedoria milenar instruções e estratégias para lidarmos com todas as áreas da vida. E na chave de hoje eu quero te ensinar o como sair de um problema. Como sair de qualquer problema. Existe um passo a passo para que você possa sair de qualquer problema. Eu quero que você entenda o seguinte: uma pessoa que vai te instruir, seja ele um mentor, um coach ou qualquer outra coisa, a boa pessoa não é aquela que te dá uma receita pronta, mas aquela que te mostra um caminho que você possa modelar esse caminho de acordo com a sua realidade. Não existe receita pronta para o sucesso, não existe receita pronta para sair do problema. Existe um caminho que, quando você adapta ele para a sua realidade, você automaticamente consegue encontrar soluções e saídas. Então, o que eu vou te passar hoje ele é um caminho que você, ao adaptar para a sua realidade, vai conseguir sair de qualquer problema. Daniel, estou com um problema no meu casamento, esse caminho serve. Daniel, estou com um problema na minha vida financeira, esse caminho serve. Daniel, estou com um problema em qualquer área da minha vida, no meu emocional, esse caminho serve. E por isso eu quero ler com você lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 16, diz o seguinte: ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Vou me levantar e vou ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Olha só que interessante essa história. Essa é a famosa história do filho pródigo e ela nos dá um passo a passo de como resolver os problemas. Mas entenda que o primeiro passo do problema, provavelmente você já está vivenciando ele, por isso você abriu esse vídeo aqui. Provavelmente a primeira parte do problema você já entendeu, que é quando você nota que tem algo de errado, quando você nota que tem algo de anormal. Como por exemplo, esse rapaz, ele notou: você está com vontade de comer comida de porco. Então ele já notou que tem algo estranho daquilo que geralmente é comum para ele. Então, quando existe algo de errado na tua vida, você presta atenção. Você fala: pô, mas eu nunca fui, meu salário sempre sobrou alguma coisa, agora não está sobrando nada. Eu sempre me dei bem com a minha esposa, agora a gente está brigando semanalmente. Então, o primeiro passo é você identificar o problema. Você precisa identificar o que é que está errado na sua vida. O primeiro passo para você resolver o problema. O segundo passo é a tomada de consciência. Lá no verso 17 diz: e caindo em si, disse. Quantos trabalhadores, ou seja, quando você identificou o problema, mas não quer dizer que você tem consciência dele. Então, primeiro você identifica o problema, depois você toma consciência. Nossa, isso realmente está errado. Porque quando você toma consciência, você começa a pensar nas possibilidades de resolver o problema. Então, primeiro passo, identifica o problema. Segundo passo, tome consciência dele. Entenda aceite o que realmente está errado. Não, realmente nosso casamento está passando por problemas. Realmente eu estou com um problema financeiro. Realmente eu estou com... Então o segundo passo de tomada de consciência é você aceitar que você tem um problema. Você só identificar não resolve. Você precisa identificar e aceitar que você tem um problema. Daniel, identifiquei e aceitei. Qual que é o próximo passo? Pensar nas possibilidades de resolução. Então ele diz: os trabalhadores do meu pai comem melhor do que ele. Comem melhor do que eu. O que eu vou fazer? Eu vou até o meu pai e vou pedir para ele, não mais para ter a posição de filho, mas agora para ser um trabalhador também. Então, o primeiro passo, identificar, aceitar, pensar nas possibilidades. Quarto passo, você precisa ter humildade e reconhecer que você precisa de ajuda. Ele reconheceu que sozinho ele não sairia dessa situação. Então ele reconhece que ele precisa do Pai. Para isso você vai precisar de humildade e muitas das vezes liberar perdão. Quando você decide, quando você tiver essa consciência que você precisa de pessoas para sair da situação que você está, você precisa exercitar a sua humildade. Então, se você está com problema no casamento, você precisa buscar uma ajuda fora. Se você está com problema emocional, você precisa procurar um especialista. Existem 3 bases que sempre vão ser necessárias nesse processo de ajuda para sair do lugar. O primeiro deles é a Bíblia. A Bíblia é sempre o primeiro lugar onde você deve buscar respostas e orientação. Ela é o manual de vida do ser humano. Segundo lugar, livros.
Livros é você conseguir ter acesso a mentes de pessoas que já passaram pelo que você está passando. E o terceiro ponto, mentores. Seja eles psicólogos, sejam eles mentores mesmo, seja ele coaching, seja ele conselheiro de casamento, seja ele pastores. Essas três coisas não podem faltar nessa fase da humildade, que é você reconhecer quem vai te ajudar a realizar essas possibilidades que você pensou. Então vamos lá, primeiro ponto, você precisa identificar o problema. Segundo ponto, aceitar que tem um problema. Terceiro ponto, pensar nas possibilidades de resolver. E o quarto ponto, ter a humildade de aceitar que você precisa de ajuda e buscar essas ajudas. Daniel, qual que é o quinto ponto? Aí sim é a tomada de atitude, é a tomada de ação, porque olha lá no último verso é que ele falou: e levantou-se ele e foi falar com o pai. Ou seja, no último ponto, você toma a ação de verdadeiramente resolver o problema, porque agora você tem base para resolver o seu problema. Então, essa é a instrução que a sabedoria milenar nos dá para resolvermos qualquer problema. Identificar o problema, aceitar o problema, pensar nas possibilidades, ter a humildade de pedir ajuda e aí sim tomar ação. Se você pular para o último ponto sem passar por esses 4 antes, você provavelmente não vai conseguir sair do lugar. Então que a sabedoria de Deus possa te iluminar para que você consiga vivenciar esse processo e resolver qualquer um dos problemas que você tiver na sua vida. E Deus te abençoe, te dê paz, sabedoria e prosperidade.